it takes over. Blood is running, heart is pumping as the battle gets closer. Estou meio sumido, talvez um pouco, mas até que acabe os vestibulares simplesmente vou ficar um pouco sumido mesmo. Mas eu vim especialmente aqui agora pra falar um pouquinho sobre os últimos livros que eu acabei lendo. E minha gente, quero começar simplesmente com falar sobre o livro O Mensageiro, que é o terceiro livro da série O Doador de Memórias. Eu já li faz muito tempo o livro O Doador de Memórias e A Escolhida, e agora finalmente o editor Arqueiro lançou O Mensageiro, que é o terceiro dessa quadrologia. Até então eu achava que nenhum dos livros tinha relação e que seria um mundo simplesmente cada vila tem o seu lugar, etc. Só que a partir desse livro mostra conexões com os livros anteriores. O personagem principal dessa história é o Matt, que ele foi apresentado no livro passado, só que nesse livro ele é conhecido como O Mensageiro. Por quê? Ele acaba morando em vila, que é um pequeno vilarejo e etc. Enfim, o nome das pessoas é baseado nas suas funções, as principais funções. Como no caso dele, que a principal função dele é mandar cartas, entregar cartas e etc. Ele divide a casa com um cara chamado Aquele que Vê, que por sinal é cego, mas ele tem uma visão muito além do que os outros podem ver. Então, enfim, todos esse lugar parecem simplesmente ser lindos, perfeitos, etc. Porém, esse vilarejo acaba entrando um pouco de caos a partir do momento que vem um forasteiro estranho e acaba trazendo pra esses lugares, as pessoas acabam ficando um pouco mesquinhas, egoístas e por aí vai. Então as pessoas acabam decidindo fechar a vila e ficar só com as pessoas que estão lá. E a vila era um lugar que acabava acolhendo forasteiros, pessoas fugitivas e etc. E já que ela vai fechar, o Matt tem uma missão: buscar a filha daquele que vê, que foi a heroína do livro passado. O que eu mais amei nesse livro foi principalmente ver todos os personagens sendo conectados e mostrar que é um mundo só. E eu fiquei muito mais ansioso para o quarto e último livro dessa saga, que eu estou ansioso para ler. Espero que o Arqueiro traga logo para o Brasil o mais rápido possível. É um livro de 150 páginas, ou seja, ele flui rapidamente, não tem nenhuma enrolação e ele é muito rápido mesmo. Enfim, esse foi um dos primeiros livros que eu acabei lendo durante esse mês e vamos falar então agora sobre o próximo, que foi o favorito do mês. Sabe aquele livro que simplesmente quando você vê a capa, você simplesmente fala, eu preciso ler esse livro. E aí quando você acaba aprofundando um pouquinho mais sobre do que se trata esse livro, você simplesmente fala, eu preciso ler mesmo esse livro. Eu estou falando de Apenas um Garoto. E é um dos melhores livros que eu li durante esse mês, já digo isso logo de cara. Simplesmente por se tratar de um assunto muito simples, que hoje ainda é causado muito tumulto, ainda há muita polêmica sobre isso. Por mais que esse assunto seja amplamente discutido em redes sociais, escolas, famílias, conversas de amigos, etc. Enfim, ainda há muito tabu e ainda há um pouco conhecimento sobre isso e muito preconceito por parte de muita gente. Mas eu não vou entrar no mérito de falar sobre isso. Apenas falar que Apenas um Garoto vai falar sobre rótulos de uma forma que chega até a ser um pouco engraçada. Nesse livro a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Rafe, que ele basicamente saiu do armário aos 13 anos, ele assumidamente, seus pais simplesmente aceitaram, eles têm uma relação muito boa, ele nunca sofreu bullying na escola por causa disso, nunca sentiu rejeição por parte dos pais, enfim. Mas ele vive com um rótulo, ele é conhecido como apenas o garoto gay, o que o incomoda muito e ele fica muito bravo por ser rotulado dessa forma. Até porque quando a partir do momento que você rotula uma pessoa, você simplesmente destrói todas as outras qualidades dele. Eis que a família dele acaba decidindo mudar de lugar, de colégio, etc. E nessa nova escola, simplesmente ele quer começar apenas sendo um cara normal, sem que as pessoas acabem rotulando ele de o cara gay, tentando manter isso em segredo porque ele já está cansado de rótulos. E eis que então ele entra nessa escola e logo de cara ele acaba se apaixonando por um amigo dele que ele acaba conhecendo lá. Só que o problema, né, gente, é que ele é hétero. Enfim, essa é basicamente a premissa assim da história, que é muito boa e acaba se desenrolando rapidamente. E a história é bem curtinha, tanto é que eu li esse livro em apenas 2 dias e pouquinho, assim. Mas vale muito a pena pra você ler e refletir um pouco sobre todos esses assuntos que esse livro acaba abordando de uma forma até engraçada. A editora Arqueiro acabou mandando junto esse molesquinho Apenas um Garoto, onde eu vou fazer algumas anotações aqui futuramente pra ideias, etc. Muito obrigado, editora Arqueiro. They can say what they want now, 'cause we'll be screaming now. We can be heroes everywhere we go. We can have all that we ever want. Swinging like Ali, rocking out parties. Às vezes o mundo conspira para que eu não estude. Cheguei em casa e tava estudando, só que aí minha mãe acaba me ligando falando que na minha escola uma moça daqui na minha cidade acabou carregando a tocha olímpica e a tocha tava lá e ela dá uma palestra e etc. Cheguei em casa e chega mais coisas de editora, então vamos fazer um unboxing super rápido aqui. Traços, minha gente! Stephen King, Achados e Perdidos!
há um tempinho sabe que eu sou aficionado por Star Wars, e a Aleph vem trazendo muitos livros novos de Star Wars, e agora eu vim falar aqui sobre 2 livros que eu li recentemente, que é o Star Wars Lords do Sith e Academia Jedi, o Retorno de Padawan. Star Wars Lords do Sith se passa entre o episódio 3 e o episódio 4. É um episódio misterioso que muita gente tem vontade de saber o que realmente acontece, detalhes, etc. E eu espero, pelo amor de Deus, que os próximos filmes que a Disney vai fazer envolvam algum entre o episódio 3 e 4. Eu presenciei um pouquinho sobre a ascensão de Darth Vader e ele tentando provar para Palpatine a sua lealdade e mostrar que realmente ele pode mesmo, ele é fodão. Nesse livro aqui a gente ficava presenciando uma formação de uma aliança rebelde, onde algum planeta X, que eu não lembro, vou lembrar o nome, é um nome complicadinho, ele vai começar se rebelando contra o Império, já que o Império toma algumas medidas abusivas, etc. E a partir daí começa já um pouquinho sobre a tal aliança rebelde. Nesse livro aqui a gente vai conhecer um pouquinho sobre a transição do Anakin Skywalker para o Darth Vader e os pensamentos dele, como foi a transição disso, e deixando o lado sombrio da força acabar conduzindo ele para esse lado um pouco tenebroso, provando assim para Palpatine a sua leal confiança. Esse livro aqui é cânone, porém eu não gostei tanto dele como todos os outros livros que eu já li, porque já foram muitos. Porque se trata às vezes até mais da rebelião do que muito sobre a relação entre o Vader e o Palpatine, e eu queria um pouquinho mais. Ele me agradou até certo ponto, só que ao mesmo tempo me desapontou um pouquinho, mas é uma ótima leitura pra você, fã de Star Wars. Aproveitando, falando rapidinho, vamos falar sobre o Retorno de Padawan, que aqui não é um livro, mas é ao mesmo tempo um HQ, que é a continuação desse primeiro livro aqui, que é Academia Jedi. Esse aqui é Academia Jedi, o Retorno de Padawan, que é muito engraçadinho. Então você e quer presentear o seu filho com uma história engraçadinha, fofinha, quero apresentar pra ele um pouco sobre Star Wars, minha gente, super recomendo, porque é muito engraçadinho, eu tenho certeza que vai fazer você rir. So tell me this is who you are. Yeah. They tell me I've got something more. The more you know who you are, and when you want, the less you let things upset you. You're so mediocre, you know, and every girl goes through a photography phase. You know, like horses. You know, take dumb pictures of your feet. You'll figure that out, and I'm not worried about you.